E deputados federais eleitos pelos partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro querem integrar a base do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O senador calcula que no Senado o governo Lula possa somar 60 votos e na Câmara 300 parlamentares. A informação com Carlos Alberto. Dezenas de deputados federais eleitos na base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro começaram a sinalizar com interesse para dar sustentação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os novos parlamentares, deputados federais e senadores tomam posse no dia 1º de fevereiro de 2023. Mas, desde já, as articulações estão em campo para o presidente Lula avançar com as reformas que precisam ser realizadas para a adoção das medidas que contribuam para a redução dos índices de pobreza e mais geração de empregos. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, que nessa terça-feira se reuniu com o senador Renan Calheiros, do MDB, estima que o governo Lula formará uma base parlamentar bem expressiva para a aprovação das medidas nas áreas fiscal, tributária, econômica e social. Randolph calcula que, no Senado, o presidente Lula poderá contar com o apoio de 60 senadores, enquanto na Câmara o apoio pode chegar a 300 deputados. A movimentação com vistas a reunir apoio na Câmara e no Senado passa pelo discurso moderado e ponderado do presidente Lula, que tem dito que quer governar com a participação de diferentes correntes partidárias. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. De fato, essas articulações são necessárias e elas já começam, logo é bom que se diga, com a largada que já foi dada pela reeleição ou eleição dos presidentes das duas casas. Eu estou falando do presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira atualmente, e o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, é um aliado do PT, é um aliado do presidente Lula. E tomou esse posicionamento, então ele vai querer manter esta reeleição dele no Senado. O que, de certo modo, isso é bom para o governo, porque ele já tem ali, a gente já sabe que a casa, a maior, o Senado, no caso, que a gente chama, é a casa mais antiga, né, com os senadores que tem um mandato de 8 anos, o Bolsonaro conseguiu eleger a maioria nesta eleição de senadores, então ele vai ter uma base conservadora muito forte dentro do Senado. Tendo um presidente aliado, o presidente da casa aliado ao novo governo, isso naturalmente é bom, é estratégico e necessário para se tocar as medidas que vão ser essenciais para esse sucesso do futuro governo Lula. Já na Câmara dos Deputados, eu não creio também que o Arthur Lira, ele quer logicamente a reeleição e para isso vai ter que negociar. E eu não acredito que ele, como um legítimo representante também do Centrão, vá criar tantas dificuldades para o governo do presidente Lula. É bom que se diga o seguinte, muitos partidos já estão sim abertos à negociação, até os partidos que integram o Centrão. O próprio governo disse, por exemplo, que já está indicando até o MDB para fazer parte dessa comissão de transição. Então nós vamos ter aí PSD, nós vamos ter os partidos que são, na realidade, integrados, o PL, todos vão querer ter o espaço do governo que a gente chama de guarda-chuva. Isso não é ruim para a governabilidade não, tá? É bom que se diga isso. Só preciso que essas coisas sejam feitas numa base mais republicana, o que nem sempre aconteceu. Por exemplo, a questão do orçamento secreto. Orçamento secreto, gente, é algo que o presidente Lula vai ter que encarar, mas encarar mesmo. Até porque ele criticou muito a forma como estava se dando o troca lá que existia com essa questão do orçamento secreto, que foi uma aberração encontrada e que Bolsonaro se utilizou disso para ter maioria no Congresso Nacional. Tudo bem, já se admite, o PT já está admitindo que até pode continuar com o orçamento, com as emendas de relator, mas elas não serão tão secretas. Haverá novas regras. É essa a expectativa. Mas isso passa antes pela eleição das duas casas legislativas, Marcos. E para finalizar o bate-papo político de hoje, jornalista Beto Almeida. Só para finalizar, a gente estava falando da equipe de transição, no caso aqui do estado do Ceará, a expectativa é que até amanhã já seja publicado no Diário Oficial aqui do estado do Ceará a relação dos nomes que vão compor essa comissão. Porque, de fato, ela só pode começar a funcionar mesmo depois que tudo for publicado e formalizado no Diário Oficial do Estado. Então, essa é a grande expectativa. Mas, para valer,
vai ser na segunda-feira, dia 7 de novembro. Aí sim, a gente vai começar uma semana com esta equipe conhecida, com os nomes conhecidos e ela já trabalhando para valer, preparando o novo governo Elmano de Freitas, Marcos.